Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Então, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu espero que vocês estejam bem, espero que tudo esteja bem e que nós possamos esta tarde, aprender algo bem interessante. É muito bom, estarmos juntos. Vocês já sabem que ao terminar essa aula, vocês podem mandar mensagem, dúvida, qualquer coisa no nosso grupo. Mas nós vamos iniciar fazendo a correção do exercício que eu deixei na aula passada, da página 226 e a página 227. Então, abram aí e vamos começar. Primeira questão diz o seguinte: faça uma pesquisa e explique em seu caderno de que forma as atividades citadas abaixo causam dano ao solo. Então, a primeira questão é para você pesquisar. Eu espero que vocês tenham pesquisado e realmente tenham entendido, quais os prejuízos que a agricultura, que a pecuária e que a mineração pode trazer ao solo. Na segunda questão, existe um trecho, um texto, e ele pergunta na letra A: de acordo com o trecho da reportagem, por que o arado de boi continua sendo uma ferramenta útil para o agricultor? Porque possui baixo impacto ambiental, é um instrumento que não vai agredir tanto assim o nosso ambiente. Letra B, porque o arado puxado por trator pode causar a erosão. Por quê? Ele vai, à medida que o trator vai passando, ele vai criando sulcos, valas, buracos. Desculpa, gente. E nesse sulco a água acaba se acumulando, o que pode, dar início ao processo de erosão. Na terceira questão, pede para você marcar, marque nos materiais que são obtidos por meio do extrativismo mineral. Desses materiais que estão aqui vai ser o ouro, o minério de ferro e o alumínio, certo? Quarta questão, na pecuária os animais podem ser criados de forma extensiva ou intensiva. Eu falei muito bem na aula passada. Aí na letra A ele pede para você circular a fotografia que mostra a criação do gado de forma intensiva, que é de forma presa. Então vai ser a figura B. Na letra B, pede para você citar outros animais que o ser humano pode criar para obtenção de alimentos. Pode criar galinhas, pode criar porcos, Existem vários outros animais que ele pode criar. Letra C, considere as formas de criação mostradas na fotografia acima e escreva as vantagens e desvantagens. Isso está bem claro também no livro, Então, só para a gente situar com relação ao exercício. Agora, nós vamos começar um novo conteúdo, que é a partir da página 228. Então, 228 que fala dos impactos das atividades humanas no solo. Bem, para começar a falar sobre os impactos das atividades humanas no solo, eu vou usar esse quadro negro, tá certo? E a gente já falou que o ser humano ele utiliza o solo de várias formas, através da agricultura, através da pecuária, através do extrativismo mineral. Isso é importante, é necessário, só que o ser humano ele precisa fazer isso de uma forma responsável, para que não venha agredir e afetar o nosso ambiente. Porque se o homem só extrai e ele não usa de forma responsável, ele pode trazer grandes prejuízos para o solo e para o ambiente. E o livro vai começar falando de um problema que aconteceu em Mariana. Olha, o título é: após 2 anos, impacto ambiental do desastre em Mariana ainda não é totalmente conhecido. Então, lá existia uma mineradora que extraía ferro, mas eles não faziam o rejeito, quer dizer, eles não lançavam fora aquilo que não era utilizado da forma adequada. E isso foi acumulando de forma que causou o rompimento de uma barreira. E o rompimento desta barreira, com o acúmulo de minerais que haviam nela, trouxe inúmeros desastres. Com a reportagem que diz que ainda não se tem nem noção das consequências desse desastre. 2 anos depois ainda não se tinha noção. Então afetou o solo, afetou o ambiente, pessoas morreram, afetou os rios,
Então, foi algo assim que trouxe grandes problemas para o meio ambiente. Então, é importante, é necessário que o ser humano ele saiba utilizar o solo de uma forma responsável. E o que nós vamos aprender neste capítulo? Que se o homem, né, o ser humano, não usar o solo da forma adequada, ele vai causar um grande impacto grandes impactos no solo. Vai afetar o solo de uma forma muito grande. E nós vamos ver aqui 3 consequências, vamos dizer assim, 3 consequências básicas que o nosso livro traz do uso inadequado do solo. A primeira consequência que ele coloca é a erosão. Se o homem não usa o solo da forma adequada, ele vai causar erosão. A segunda consequência que o livro coloca é a compactação do solo. Se o ser humano não usar o solo da forma adequada, o solo vai se tornar compacto. E o terceiro ponto que ele coloca aí é a poluição. Então, se o ser humano não usar o solo da forma adequada, vai trazer grandes impactos. E os principais impactos são erosão, compactação do solo e poluição. E o que é a erosão? A erosão é um processo natural causado pela chuva, pelos ventos, aonde a parte da terra é levada de um lugar para o outro. E isso ocorre principalmente em solos que são mais arenosos, onde há uma inclinação, né? Solos com relevo, facilita também o processo de erosão. E também solo pobre em vegetação. Então, solo que ele não tem muita vegetação facilita também a erosão. A erosão vai ser um desgaste natural desse solo, que vai fazer com que partículas, né, de areia, de solo que está num lugar vá para outro. Os tipos de erosão são: nós temos a erosão, deixa eu cadê minha setinha, gente? Tem minha seta. Quais são os tipos de erosão? São a erosão pluvial, a erosão fluvial e a erosão eólica. O que é a erosão pluvial? É a erosão causada pelas águas da chuva. Então, quando vem a chuva e aquele solo ele tem um relevo, né, inclinado, ele não tem a vegetação, então o que vai acontecer? Aquele solo ele vai ser afetado de uma forma direta pela água da chuva. E aí pode enfraquecer aquele solo e causar o que nós chamamos de erosão. Pluvial é a erosão causada pelas chuvas. Fluvial é a erosão causada pelos rios. E eólica é a erosão causada pelos ventos. Isso acontece muito na formação das dunas. Se você já foi na praia, você já deve ter visto aquelas dunas de areia. Então, nós podemos dizer que é uma erosão eólica, que é causada pelos ventos. Certo? E a compactação do solo? O que nos fala a compactação do solo? Lembra que eu falei a uma aula anterior que a compactação do solo é quando o solo ele perde a sua permeabilidade, ele se torna mais endurecido. E aí, como ele não é permeável, quando a água da chuva vem, a água da chuva não tem como escorrer. Então, não tem como a água da chuva escorrer. E se a água da chuva não escorre, o que vai acontecer? Aliás, a água da chuva, ela não infiltra, né? O que vai acontecer? Vai acontecer que a água vai acumular. E a água, como ela não infiltrou, ela acumulou,
vai acontecer um aumento do escoamento dessa água. Isso acontece muito nas cidades por causa dos asfaltos, por causa dos calçamentos. Então, a água, ela não tem como infiltrar, então ela vai escorrer, então vai aumentar esse escoamento e com isso nós vamos ter fortes enxurradas e enchentes. Então, a compactação do solo vai provocar grandes enchentes. E a poluição do solo? Bem, a poluição do solo, ela vai ser causada por produtos químicos. Vou colocar bem. Produtos químicos, que são os produtos que os agricultores usam nas suas vegetações, que são os fertilizantes e os agrotóxicos. Os agricultores, eles usam para melhorar a sua plantação. Só que tanto os fertilizantes como agrotóxicos são formados por produtos químicos que vão afetar, né, vão ficar ali no solo e vão contaminar o solo, vão poluir o solo. Então, além dos produtos químicos, outra poluição que nós vamos ter é através dos resíduos. O que são resíduos? É a mesma coisa de lixo, né? Tem o mesmo sentido. Então, são os objetos que o ser humano utiliza e depois descarta. Infelizmente, hoje, com o crescimento da população, aumentou também a produção de resíduo. Então, hoje o ser humano ele produz muito, mas muito resíduo. Tanto resíduo que é capaz de nós não termos mais aonde colocar tantos lixos, né? E esse resíduo, quando ele é depositado, quando ele é colocado, ele é exposto de forma errada, quando ele passa pelo processo de decomposição, ele vai formar o que nós chamamos de chorume. Chorume é um líquido com um cheiro muito forte e que é altamente poluente. Então, quando ele é produzido naquele solo fica poluído. Então, é extremamente importante que nós aprendamos a reduzir a produção de resíduo. Então, quanto menos resíduo você produzir, menos lixos, né, vai ser exposto e menos prejuízo nós vamos ter para o nosso solo. Os tipos de lixo, de resíduos, podem ser, vamos lá, classificado como lixo doméstico. O que são os resíduos domésticos? São todos aqueles resíduos que são produzidos nas nossas casas. Papel, vidro, plástico. Muitos desses objetos poderiam ser diminuídos. Então, cuidado. Evite o uso exagerado de materiais. Outro tipo de lixo é o lixo industrial. O que é resíduo industrial? São os resíduos produzidos nas indústrias, como materiais químicos, não é? Então, produtos químicos que são produzidos nas indústrias. E temos também o lixo hospitalar, que são os lixos produzidos nos hospitais, que são seringa, ataduras, sangue, restos de cirurgia. Então, esse lixo ele deve ser encaminhado a um lugar específico. Tanto o lixo industrial como o lixo hospitalar, ele não pode ser depositado junto com o lixo doméstico. Nós vamos aprender nas próximas aulas algumas coisas relacionadas ao destino adequado desse lixo. Ok? Mas só revisando aqui. Se o homem não usar o solo da forma adequada, ele vai causar impactos ao ambiente. E esses impactos são erosão, compactação do solo e a poluição. Os tipos de erosão é pluvial, fluvial e eólica. A compactação do solo pode causar enchentes, né, porque haverá grandes enxurradas. E as poluições, a poluição do solo acontece
por meio de produtos químicos, que são usados na agricultura, por meio de resíduos, que são os lixos que são lançados, né, no ambiente. E esses resíduos, eles podem ser domésticos, que são oriundos das residências, industriais, produzidos nas indústrias, e hospitalares, produzidos nos hospitais, ok? Aqui, meninos, nós encerramos essa parte dos impactos das atividades humanas no solo. Depois vocês vão fazer a leitura, que é da página 228 até a página 233. Faça uma leitura, porque é muito importante para a aprendizagem de vocês. E daqui a pouco eu vou colocar, terminando o vídeo, eu vou colocar a atividade que vocês vão fazer, que é no caderno. Vocês vão responder e mandar a foto para mim, tá certo? Por que nós devemos cuidar do solo, evitando essa contaminação? Porque o solo pode, né, se o solo está contaminado, pode causar doença ao ser humano. Por isso que é importante nós evitarmos a contaminação do solo, certo? Qualquer dúvida, coloquem aí. Daqui a pouco eu coloco a tarefa. E foi muito bom estar com vocês. Que vocês possam ter um final de semana, um resto de semana e um final de semana abençoado. Tá certo? Tchau e até a próxima aula.